bom dia ou boa tarde já. Bem-vindos ao podcast Acerca de Tudo. O meu nome é Cristina, no Ravelry e outras redes sociais sou a Poela63. Hoje é dia 14 de dezembro de 2022 e estou hoje a gravar porque quero mostrar algumas coisas. Não propriamente coisas de tricô, embora tenha algumas, mas contar o que aconteceu no outro dia. Antes de mais, eu estou a usar um casaco que é mais ou menos que eu uso aqui como pijama. Pijama quer dizer, para pôr por cima, embora eu hoje não esteja de pijama, mas sempre me fez lembrar, sabem o quê? Nos filmes assim mais antigos, os pintores pintavam muitas vezes com uns casacos assim que vão alargando. É o que este me faz lembrar. Isto é um modelo da Kim Hargreaves, que eu gosto bastante, chamado Kit, e é de algodão, trama rústica, e pronto, não tenho mais nada para dizer. Deve ser o casaco mais confortável que eu tenho. Uso em casa permanentemente. Às vezes também uso para levar à rua, mas neste momento tenho usado muito em casa. Então, quem está no Discord já deve ter visto o Cluedo da última sexta-feira. E o que é que foi? Eu vou contar mais ou menos como aconteceu. Há umas semanas recebi uma mensagem um bocado críptica da Maria João Duarte, do podcast Pontinhos ao Vento, que me dizia assim: vais receber 3 embalagens em casa, não é para abrir. Ponto final. Ok. Então, depois percebi que as embalagens era para fazer uma espécie de unboxing, de acordo com umas instruções bastante rígidas, num dos encontros de sexta-feira. As embalagens demoraram até mais tempo do que era previsto, isto é, recebi uma num sábado, estranhamente, depois recebi outra uns 2 ou 3 dias depois, que tive que ir levantar e era pesadíssima e eu não estava à espera de tal coisa, e mais tarde recebi uma terceira embalagem muito levezinha. Então, o que é que estas malandras, depois de muito me fazerem andar ali às voltas, veio-se a revelar de tudo. Desculpem, estou a falar numa língua um bocado estranha, depois é que reparo no que digo, mas enfim. Então, uma menina chamada Ana resolveu que me ia dar a mim um presente de Natal. A Ana é uma miúda queridíssima, de quem eu gosto muito, e estou muito grata ao Discord e à internet no geral por ter podido conhecer, porque ela não vive em Portugal e se não fosse estes meios de comunicação não a teria conhecido. E então gosto muito, é uma pessoa que eu gosto muito e que considero amiga. Resolveu que me ia oferecer um presente e perguntou a outra amiga, a Isabel, como é que deveria proceder, etc e tal e coisa. Bom, de repente gerou-se um complô, resolveram então fazer uma espécie de presente conjunto em que várias pessoas contribuíram. Então eu vou-vos dizer, porque não quero deixar de dizer, eu depois percebi que várias pessoas contribuíram e então eu recebi uma mensagem em que eu pedi para me dizerem quem é que tinha contribuído. Então eu vou dizer Ana Teresa, Cristina, do podcast Books Lesbian and the Baby, Maria João Duarte, do podcast Pontinhos ao Vento, Carolina, do podcast Às Quartas, Teresa, Isabel, Cidália, Juliana, Bia, Sofia, Sónia, outra Isabel, Catherine, do podcast
tem qualquer coisa sem tema. Eu agora não sei se é... esqueço-me sempre do início do nome do podcast. Artesanato. Artesanato sem tema. A Ana, Fernanda, Naná, do podcast Mãos de Vera, Luísa, Carmo, Rita, Fabi, do podcast Meias. Agora perdi-me. Catarina, do podcast Tricô Tranquilo. Paula, Mariana Páscoa, do podcast As Mãos Marias. Agora não sei se é assim que se chama de repente. Carla, Rita, Andreia, Lina, Adriana, Sara, Sandra, Dulce, Filipa, Cristiana, Sofia, uma outra Sofia, Patrícia, Maria Gabriela, Conceição, Diana, Fátima, do podcast Fiber Nuts, Bruna, Alexa, Susana, Mónica, do podcast O Fio das Moiras, Emiliana, Maria, Catarina, do podcast Meu Vão de Escada, Alexandra, desculpem-me, Daniela, João, Sílvia, André, do podcast O Loft das Conversas. Eu nunca sei se o podcast é o Loft das Conversas ou o Loft das Mantas. Eu sempre que penso no André, chamo-lhe, na minha cabeça é sempre o André do Loft das Mantas e Conversas. Pronto, fica o assunto resolvido. A Ângela, do podcast Pontos e Voltas. A Cátia. E estas pessoas todas, são 53 nomes que aqui estão, eu chamo as falsas. Não posso dizer falsas porque tenho o André, não vou dizer falsos porque ele é 1 contra 52, então eu na brincadeira até digo que é o neutro falsos, está bem? E chamei-lhe os 53 falsos, e isso tem algumas consequências que eu já vou falar. Mas então, estas pessoas juntaram-se e ofereceram um presente de Natal extraordinário. Eu acho que nunca recebi uma coisa tão boa e genial. Primeira coisa, eu sempre quis fazer gravações em que gostava que se visse facilmente o que eu estou a fazer, as minhas mãos, na perspectiva de quem está a tricotar. Para pequenos tutoriais, tirar dúvidas a pessoas, etc. Aproveito para dizer que eu no Discord vou abrir um canal, entre os milhentos que já há, para perguntar às pessoas se haveria alguma coisa em particular que queiram ver. Eu neste momento já tenho um projeto na cabeça para ensinar de forma mais correta. Vou começar por fazer uma meia com calcanhar que eu nunca mostrei, que é uma meia toe-up, mas com esse calcanhar, e é para fazer em fio Sport ou Decay. Por isso é um calcanhar que não cria muito volume, porque com uma meia Sport ou Decay já tem volume suficiente. Mas depois irei fazer mais coisas, tanto o que moderna Real Gana, que é o normal, como coisas que algumas pessoas queiram ver. Pronto. E então, há muito tempo que eu dizia, tem que arranjar um tripé daqueles que se possa mover a cabeça para a câmara poder apontar para vários sítios. E então, o tal primeiro embrulho que chegou era precisamente isso, era um tripé. E mais tarde veio um pequenino acessório, porque eu normalmente filmo no iPad, e esse tripé, esse acessório é para colocar em cima do tripé, para segurar o iPad em forma de filmar. Tanto filmar, assim como neste momento eu estou a filmar de frente, para eu ir vendo as coisas que mostro, ou filmar, até com a câmera melhor, sobre o ombro, por exemplo,
estando sentada a tricotar alguma coisa para mais próprio para os tutoriais. E então foi assim um desejo realizado completamente, porque me trouxeram isso. Depois me deram isso. Depois ainda me deram o que é que muitas vezes eu digo, e é um facto, das coisas que eu mais gosto. Se talvez a coisa que eu mais gosto são livros. Livros de todo o género. Eu leio muito livro de ficção e de não ficção, e gosto, como sabem, muito de tricô, e gosto muito de livros de tricô. E então, quando digo livros, digo também revistas, e eu há uns tempos, acho que até foi por causa disso que a ideia surgiu. Há uns tempos, uma pessoa pôs no Discord chamado Swash, que é que a Maria João Duarte e a Cristina Gaspar, do podcast Books, Lesbian and the Baby, montaram, que é para trocarmos coisas que não queiramos relacionadas com o tricô. Por exemplo, livros, revistas, restos de fio ou até fio em quantidade, mas que saibamos que não vamos usar para nada. Então, para que estar no stash se realmente não vamos usar? Pode-se trocar com outras pessoas. Ou vender, portanto, trocar por dinheiro ou trocar por outras coisas que elas tenham e que também não precisem ou não queiram. E então, nessas trocas, que eu já adquiri alguns, já adquiri 3 livros, 2 dos quais eram livros que eu já tinha tido em tempos, e na altura em que tive que me desfazer de vários, desfiz-me deles, e agora comprei-os em segunda mão, porque eu queria ter esses livros, e surgiu esta hipótese. No outro dia mostrei um livro da Debbie Bliss de roupas para crianças, e desta vez estavam lá 7 revistas Laina, o número 1 ao 7. E eu saltei logo para adquirir o número 7, porque eu só tinha as Lainas do 1 ao 6, que eu comprei na altura em que elas saíram. Depois, por questões até financeiras, deixei de comprar. Há uns tempos a Rita ofereceu-me o número 10, porque ela tinha, acidentalmente ficou com 2 números, então ofereceu-me o número 10, e eu, na altura do Knit-along da Florência, acho que se chama assim, a camisola, o top de verão que eu fiz, eu e muitas outras, fizemos um Knit-along e era um modelo da Laina 14. Portanto, eu tinha do 1 ao 6, a 10 e a 14. Acontece que comprei a número 7 e acho que comentei que queria a coleção toda. Portanto, neste caso eu queria o número 8, o número 9, o 11, o 12 e o 13. E depois agora, claro que entretanto já saiu a 15 e a 16 está para breve. E então, as malandras então juntaram-se, lembraram-se disso e mandaram-me as ditas 5 revistas Laina que eu não tinha. Então tenho aqui a revista 7, a 7, disparate, a 8, porque a 7 eu por acaso ainda não mostrei, mas foi a tal que eu comprei no Swash, chama-se assim o Discord das trocas. Esta é a 8 que me enviaram, a 9, tem modelos muito bonitos. Todas elas têm. A 10 foi a tal que eu já tenho, e então enviaram-me a 11, que também é lindíssima. Eu acho estas revistas muito bonitas, todas, tudo o que lá tem. A 12 e a 13. A 14 é a tal do Florência, que eu já tenho, e de outros modelos. E, já digo, ao fazer esta lista de de revistas que mandaram vir da própria
Line Publishing, que é uma empresa da Finlândia, e essa Line Publishing, se uma pessoa fizer 100 euros de compra, os portos são grátis para a Europa, pelo menos dentro da União Europeia. E então elas disseram, isto não chega, vamos arranjar mais coisas. E mandaram 2 livros, vejam, lindíssimos. E quando eu digo lindíssimos, devo dizer que eu só olhei assim por cima para isto tudo, porque desde essa sexta-feira, que foi a sexta-feira passada, dia 9, até hoje, eu ainda não larguei o primeiro livro que eu peguei. Portanto, nem as revistas vi com pormenor, nem mais nada, nem este livro. Este livro é de uma designer que eu conheço bastante bem, Dee Hardwick, que costuma fazer muitas coisas com a Rowan, e desta vez tem este livro, The Knitted Fabric, Colorwork Projects for You and Your Home. Eu, agora que tenho o tal tripé reclinável, vou, noutra altura, mostrar-vos com algum pormenor algumas imagens do livro. Por isso, hoje estou só assim a mostrar no ar. E depois, este livro, que eu já tinha ouvido falar, já várias pessoas me tinham falado, ainda há tempos vi no podcast da Cristina, o Books, Lesbian and a Baby, ela tinha comprado, mas eu ainda não tinha tido, achei interessante, mas não tinha tido a oportunidade de ver o conteúdo do livro, e digo-vos que é absolutamente magnífico. Quero fazer todos os projetos, que é Kalevala Knitting. Kalevala é uma saga em forma de poema épico da Finlândia, e cada um dos modelos que aqui está é inspirado num canto ou numa parte do dito poema. E então, não só é interessante de ler, como depois os modelos são todos muito bonitos. É outro livro que eu irei mostrar. Não contentes com isto, ainda me mandaram dinheiro, transferiram dinheiro, que era porque, como várias pessoas contribuíram, compraram isto e o que sobrou mandaram para eu comprar para as minhas coisas de tricô, etc. E eu fiz 2 compras já. Uma foi a Line 15, que digo-vos que foi difícil, porque estava esgotada em muitos sítios, e por isso ainda não a recebi. E outra foi um saco de projeto da Maria Martins. Vão ao Instagram ver a conta Maria Martins Knit. Tem os sacos de projeto mais maravilhosos que há. E eu andava a suspirar por um, tinha já visto vários, e andava a suspirar para ter um. Há uns tempos, acho que foi no último episódio da Carolina, no podcast às quartas, ela mostrou um saco, que é um saco simples, com uma alça, que eu adorei e pensei que era um desses. E então encomendei em verde, claro, se havia, porque não. E depois, quando tiver o saco, eu mostro aqui. E claro que eu tenho sempre uma wishlist de imensos livros e revistas, mas estou a travar-me um bocadinho e a guardar para uma coisa que eu queira mesmo, porque acho que merece. Não ainda contentes com isto, as meninas do Discord, algumas, disseram-me que eu não vi a mensagem, e eu também queria ter entrado, etc. Como eu, na semana passada ou há 2 semanas, sinceramente não me recordo agora, resolvi pôr um link para quem quiser, porque pensei que era das coisas ideais, já vou falar disso, para, muitas vezes eu não tenho possibilidade de comprar modelos, fios, etc. E então, disseram-me, porque é que não pões ou não, um link para o coffee, cafezinho, para se alguém quiser te dar um cafezinho. E
algumas das pessoas, deixem-me ver se eu não me engano, que para já algumas das pessoas que já me deram tanta coisa resolveram na mesma dar-me um cafezinho. E nessas pessoas estão a Carolina Frias, do podcast às quartas, a Rita, a Isabel, a Maria João, do podcast Pontinhos ao Vento, etc. Depois ainda a Sónia, que já me deu, ainda no outro dia recebi uma meada lindíssima dela. E, além disso, tenho aqui a Isabel, mais uma outra Isabel, que ela sabe quem é. Eu não estou a dizer apelidos porque não quero estar a usar os nomes das pessoas sem ter falado com elas a dizer que ia falar. Estou com a tosse porque tenho andado com a garganta irritada e arranhada, cheia de comichões, e quando eu falo é o que dá. A Isabel e a Manuela também me mandaram cafezinhos só porque não tinham visto a mensagem que falavam deste presente. Eu agradeço imenso. Devo dizer que comprei um modelo porque eu vou ter que fazer uma camisola de bebê para oferecer agora no Natal e resolvi socorrer-me dos modelos da Sandra, que é a Sandra Magalhães, do podcast, desculpem, a designer com a marca Agasalhos e Bugalhos, que para mim tem os modelos mais giros e mais bem feitos de roupinha de bebê e criança. E então a camisola que eu resolvi fazer é um modelo recente chamado camisola serrana e eu vou fazer tamanho mais pequenino, 0 a 3 meses, mas aquilo vai até aos 14 anos. E são modelos sempre muito bem feitos e, além disso, a designer também é muito disponível e sempre responde de imediato às pessoas que tenham alguma dúvida e os modelos são giríssimos também. É outra conta que eu aconselho que vejam no Instagram também. E então aproveitei o dinheiro dos cafezinhos para comprar esse modelo, que terei que começar para já, ainda não sei como. No meio disto tudo, nesta conversa toda que foi este encontro de sexta-feira passada, estávamos a falar de várias coisas e falei do livro dos 52 meias, também é um livro da Laina, 52 Weeks of Socks. E aí falámos 52, elas eram 53 e disseram-me assim, devias era fazer 53 pares de meias em forma de agradecimento. E eu sou maluca e resolvi dizer, é isso mesmo, vou começar. Então, naquela noite ainda, acho eu, ou no sábado, fiz uma meia. Porquê é que eu fiz uma meia tão rápido? Porque, neste caso, fiz um modelo em decapa, que eu gosto muito. Este modelo, até devo dizer que agora já percebi, não sei porquê, este modelo é um modelo que existe gratuito na net, que se chama Blueberry Waffle ou Blueberry Waffles Sock e Socks. E é feito, o modelo vem precisamente para a espessura de capa. E eu já tinha feito algumas vezes este modelo, mas nunca tinha, o padrão nunca tinha ficado, talvez o tipo de fio que eu usei ou qualquer coisa assim, o padrão nunca tinha ficado em relevo. Elas fazem-se realmente muito rapidamente, são cuff down, portanto, do cós para a biqueira, um ponto muito simples, isto é o ponto que aliás eu até reparei que as meias que eu tenho hoje vestidas, que foram uma das meias inventadas que eu fiz, têm este ponto a determinada altura, e isto é um ponto muito simples, que é só 2 voltas de canelado e 2 voltas só de meia, são um ponto de 4 voltas. E então eu fiz um calcanhar em slip stitches para reforçar e depois continuei até à ponta do pé.
Então, isto é a primeira meia. Algumas das pessoas disseram que não se importavam de fazer a segunda, isto é, eu mandava o fio e dizia qual era o modelo e fariam a segunda. Eu, no entanto, neste caso, não vou fazer isso porque o fio que eu tenho é possível que não chegue e por isso eu vou ter que, já me disseram, há uma pessoa que já me disse que possivelmente me poderá dar um fio, se não for o mesmo, é muito semelhante, para eu acabar, logo vejo. Eu vou de qualquer maneira fazer o par desta meia, ainda não faço a mínima ideia para quem será. Isto é um tamanho 37, eu penso que de 37 a 38 servirá e esse é o pé na maioria dos casos. Depois, entusiasmada que estava, comecei imediatamente com uma segunda meia. Este fio é o fio do Aldi, de há uns anos já passados, tá? Agora, tenho ali também fio da Drops, este é o Fable e este é o Drops Delight. E eu resolvi fazer umas meias em aquilo que se chama Helix Knitting, que é riscas individuais em que nunca é sem ter aquele problema de jogging da união, nem ter estas manchinhas que se vê. É a minha nabice a apanhar, porque estava a usar outra agulha que não era muito apropriada para mim, e então isto são fiozinhos daqueles fiapos que o Drops Delight tem, e então quando se apanham ficam a manchar as riscas brancas, mas não são erros por acaso, podiam ser porque eu também já fiz. E então resolvi fazer uma meia, na altura achei-a demasiado larga, depois já comparei com outras e não é, mas deve ser o facto de ter estas riscas assim que me faz achar a meia demasiado larga. E depois fiz um calcanhar e agora estou no pé. O engraçado disto é que este fio é assim um degradê de cores, entre o castanho, vejam, cinzento, e por isso isto vai fazer, vejam, a cor está a transformar-se, estou desejosa que isto chegue a outras cores e, entretanto, a segunda meia também irá ficar diferente. Se calhar é uma boa meia para a Cristina do podcast Books Lesbian da Baby, porque ela não gosta de meias iguais, portanto faz sempre as duas meias diferentes, e esta segunda meia vai ficar bastante diferente. Tem este Helix Knitting, é muito giro porque também não tem sequer fio, vou-vos mostrar o avesso, não se vê nunca o fio a passar, etc. Só tem isto são defeitos mesmo meus, de apanhar o tal fiozinho mal. No outro dia estava toda contente a tricotar e reparei que tinha deixado de cair umas malhas, tinha aqui uns buracos enormes, tinha aqui umas coisas, então fiz aqui um remendo assim, não muito bem feito, mas olhem, é o que é. Este foi aqui num destes sítios, nas ligações, no fim do calcanhar e início do coice, tive que fazer aqui um remendo, uma trapalhice, mas olha, também não se vê muito e fica dentro do sapato, mas de qualquer maneira fiquei com um bocadinho de pena. Mas eu não posso andar para trás, porque esta é a segunda meia de 106. Era assim até há pouco. Hoje estive a arrumar aqui o meu espaço, porque eu de vez em quando acontece-me, gosto de mudar as coisas. Vá lá que parei, porque estive para mudar mesmo os móveis pesados, mas parei a tempo e desta vez fiz uma mudança só de móveis mais leves. E ao estar a arrumar algumas coisas, porque uma das coisas que eu quero fazer é o inventário, o rearrumar os meus fios e fazer um inventário deles e também rearrumar os acessórios que eu uso para o tricô e também fazer uma listagem do que tenho. E no meio destas, e por isso mudei alguns móveis, mudei coisas, tenho agora tudo para arrumar, mas ao arrumar um novelo encontrei um par de meias que eu já tinha feito há uns tempos, mais umas meias sem modelo, portanto inventadas. Neste caso fiz fiz torcidos nas pernas e não fiz no pé, porque acho que
não ajuda. E isto são umas meias que são muito suaves e quentinhas, feitas com Happy Baby, um fio que eu tenho ali no armário há uns 15 anos e que eu fiz de propósito para guardar para oferecer. E então, afinal, eu já tenho um par de meias também. Dá para 36 a 38, se calhar até um bocadinho mais, mas pronto, vamos dizer 36 a 38, tenho umas meias já feitas. De maneira que, afinal, estou mais adiantada neste projeto maluco dos 53 pares, ou 53, em alguns casos, meias singulares, logo se vê. Por enquanto estou muito no início, ainda nem fiz planos. Neste momento só pedi às pessoas, às tais falsas ou falsos, para me dizerem qual é o número que calçam. Mas dá-me um gozo enorme. O único problema é que eu, entusiasmada com este projeto, tenho todo o resto em atraso. Hoje já devia ter aqui uma camisola feita, está assim por aqui de acabar e ainda não acabei. Admiro imenso o André, que está a fazer um vlogmas. Para já estou muito grata por ele fazer o vlogmas, porque é muito giro de ver. Sobretudo aquelas coisas que ele cozinha ali, etc. Acho sempre muita piada. E, ao mesmo tempo, ele vai-nos mostrando um trabalho que está a fazer e aquilo cresce de uma maneira incrível. E eu, com esta minha dispersão, que é habitual, nada cresce, obviamente. E a única coisa que eu, para além destas meias que eu agora comecei, que estou a fazer, são as minhas meias do advento, que neste momento ainda falta arriscadores, mas tenho já 13 riscas, como veem aqui. Portanto, esta cor não conta, como eu já na semana passada tinha dito, é a biqueira, e depois tenho dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E a seguir vem a 14, que por acaso já começou a aparecer aqui um bocadinho. O facto de eu ter, para já estar a fazer as duas ao mesmo tempo é muito bom, porque não há atrasos. Depois também há uma coisa gira. As cores, esta aqui é mais verde do que azul, ou pelo menos assim é mais verde do que azul. O que é já agora mostro-vos aqui a parte de trás, que são que se vê as riscas melhores. O que isto tem de engraçado é que eu tricoto com o fio dentro. Neste momento está absolutamente fácil de ir puxando o fio e elas rodam lá cá dentro. Então está a ser uma surpresa para mim, porque eu não faço a mínima ideia de qual é a cor que vem. Então estou a fazer e estou cheia de curiosidade de saber qual é a cor que sai a seguir. Aqui na câmara algumas parecem muito semelhantes, como estes dois laranjas, desculpem-me, os verdes e estes assim, mas elas são diferentes, são todas diferentes. Aqui talvez não se veja tão bem, mas vou-vos mostrar só aqui. E este aqui é engraçado, que ele é muito mais verde do que azul, e aqui está absolutamente azul. E pronto, eu tenho mais coisas para falar, mais coisas para mostrar. Hei de mostrar os livros que recebi. Desculpem, mas neste momento estou mesmo um bocadinho aflita da garganta e por isso vou ter que parar aqui. Para dizer a verdade, eu nem era para gravar hoje, mas aproveitei que estava a mudar as coisas e sempre gostei de gravar em pé, e agora estou em pé e tenho aqui uma mesa onde eu vou poder pôr as coisas todas que vou usando. Claro que me esqueci de usar os earpods para gravar e por isso o som se calhar está baixinho. De qualquer forma, espero que se ouça, ponham isto muito alto para ouvir. Eu também não mostrei muita coisa e se calhar esta conversa toda não interessará a muita gente, mas eu quero, antes de mais, dizer um obrigado infinito a todas estas pessoas que fazem do Discord a coisa mais divertida que há. As conversas múltiplas e desordenadas que por lá se passam, por vezes fazem-me... Sabem, quando uma pessoa está cansada ou frustrada com alguma coisa, chega ali e dá umas boas gargalhadas, é o caso.
E depois também os encontros de sexta-feira, digo-vos que são das coisas, são mesmo uma coisa alegre, pronto. Eu sempre tive, desde pequena, é engraçado, uma vez vi um filme, que eu um dia direi o nome, eu tenho o filme lá dentro, que eu descobri, fiz uma busca mesmo e passado muitos anos descobri o título do filme. Mas quando eu era miúda vi um filme, um clássico do cinema americano, em que um realizador de cinema que menosprezava o género comédia, porque achava que era um género inferior, gostava de fazer aqueles filmes pesados e filosóficos, por várias circunstâncias, não vou estar a contar agora o filme, ele chega ao fim em que se apercebe do quão importante é uma comédia, algo que faça a pessoa rir a sério. E eu sempre fiquei com isso na memória, tanto que eu durante muitos anos queria saber que filme era esse e eu não sabia, e um dia fiz uma busca em que perguntei a pessoas sobre, e lá me conseguiram desencantar o dito filme, que eu entretanto tenho em DVD. Mas, e eu sempre tive essa noção de que acho que o facto das pessoas se rirem, conversarem, rirem à gargalhada, haver coisas que os fazem rir, passar bons momentos, por pequenos que sejam, ajuda-nos muito na nossa vida. E lembro-me também, já mais crescida, de um sujeito ter dito que uma vez se tinha cruzado com a Madre Teresa de Calcutá. E ele, cheio de ímpetos de servir as pessoas, dizia: "Oh, Madre, ainda bem que a vejo, como é que eu posso também contribuir para o bem da humanidade, etc e tal e coisa", ele pensando aí fazer coisas assim como ela fazia. Ela olhava para ele olhou para ele e mais ou menos avaliou, imagino eu, e pensou que não era a vocação dela não era a vocação dele. E disse: se num dia tiveres feito uma pessoa sorrir, ganhaste o dia. De certa forma era isso que ela dizia, e eu depois ouvi já várias pessoas dizerem que ela costumava muito dizer isso às pessoas. Nem toda a gente tem vocação para missionário e andar nos bairros pobres da Índia, ou onde quer que ela tenha andado, ou fazer outras coisas, porque as vocações são variedíssimas. Mas o simples facto de se fazer uma pessoa sorrir, o dia está ganho. E eu nunca me esqueci disso também. Então, sempre achei que rir, sorrir, dar gargalhadas, depende, é algo que é extremamente saudável. E, por isso mesmo, achei que, na altura, a minha ideia quando criei o Discord e fazermos os encontros, é precisamente para isso, para passarmos uns bons momentos. E passamos, nós rimos muito, parecemos loucos, porque disparatamos imenso, mas eu acho que isso faz bem. E a minha intenção foi essa. Por isso, as pessoas às vezes vêm, e digo já, vêm a mim e dizem: obrigado por teres criado este Discord, mas não têm que me agradecer, porque quem faz o Discord e quem faz os encontros são todas as pessoas que participam neles, porque não sou eu, estão a perceber? Porque é realmente, mas criou-se um grupo de pessoas que eu digo-vos que é do melhor que há. E a mim faz-me um bem imenso, por isso eu é que estou grata por estas pessoas terem aderido a esta ideia maluca e estarem no Discord e estarem nos encontros de sexta. Eu é que estou imensamente grata. E por isso agora vou fazer uma data de pares de meias. Até à próxima. Beijinhos e obrigada por estarem desse lado.